Alegria, alegria, torcedor, alegria, alegria. A alegria está com você hoje, né? Vamos analisar os caminhos dos clubes nesse campeonato paraibano. E não, vamos começar pelos caminhos horríveis, digamos assim. Atlético de Cajazeiras é um caminho de pedras, né? Pedreiras bastante. Para você ter uma ideia, ele pega Campinense, 13, Serra e Souza, Pombal, fora de casa. Não tinha como ser pior o caminho do Atlético de Cajazeiras. O Sport de Patos não é diferente. O Sport de Patos tem nada mais, nada menos para começar Botafogo e Atlético de Cajazeiras fora de casa. Tem Souza fora de casa, tem Confiança fora de casa e termina com 13 fora de casa. Então são dois caminhos horríveis, dois caminhos de pedras, né? E nos três últimos confrontos dele, ele tem Confiança, 13 e Campinense, encerrando a primeira fase. Então, são dois caminhos horríveis desses dois clubes. E que, a princípio, brigam por permanências. Porém, com caminhos de pedras. Atlético e Sport de Patos. Caminhos difíceis, porém possíveis. Pombal tem em casa o 13, o Campinense, o Serra e o Atlético. É caminho difícil, porém também é um caminho possível. Ninguém sabe como vai se comportar o Pombal dentro do Pereirão, né? Ele tem pedreiras, porém pedreiras em casa. Os três de Campina Grande, 13, Campinense e Serra dentro do Pereirão. Isso torna possível ao Pombal, com esses grandes desafios, dentro de casa, alcançar seus objetivos, né? O Souza tem um caminho muito difícil. É possível por conta dos 5 jogos em casa, como mandante, e ele se torna favorito, vamos dizer assim. Impossível, mas é um caminho difícil, o caminho do Souza. O Souza tem, fora de casa, Botafogo, Serra Branca e Campinense. 3 clássicos fora de casa, o Souza tem. 3 clássicos fora de casa, né? Compensatório com 5 jogos em casa, né? E favorito, e tornar o caminho possível, claro, lógico, evidente. Como é possível pontuar fora de casa também, claro. O Confiança tem um caminho difícil, também possível. Por quê? Ele vai enfrentar em casa o Botafogo, uma pedreira, o Campinense, outra pedreira. Tem um confronto direto contra o Sport, tem um confronto direto contra o Atlético. Tem 12 pontos em casa, por 9 de permanência. E aí pensar em algo mais, em algo maior, nos jogos fora de casa. É um caminho difícil, porém é um caminho possível. Bons caminhos, né? Nacional de Patos, por exemplo. O Nacional de Patos tem bom caminho, é um bom caminho. Ele tem 3 jogos fora de casa em Campina Grande. 13, Campinense e Serra Branca. Difícil, pedreira, complicado. Porém tem 5 jogos em casa. Se torna um caminho bom, possível, 15 pontos, fazer o dever de casa. O que ele não pode é deixar para seus 2 últimos jogos em Campina Grande contra 13 Campinense. Aí complica a vida dele. Então o Nacional tem um bom caminho. O Serra Branca tem 6 jogos em casa. Só sai para enfrentar uma pedreira que é o Botafogo. Uma pedreira que é o Botafogo. Os outros 2 são administráveis, porque ele pega o Atlético e o Pombal. São situações administráveis para o Serra Branca. Bom caminho. O 13 também tem um bom caminho. Tem 6 jogos em casa. Sai para 2 pedreiras, Botafogo e Souza. Porém, tem 6 jogos em casa. Os 18 pontos de classificação dentro do Amigão. É um bom caminho também. Então, Nacional, Serra e 13 estão incluídos nos bons caminhos possíveis a chegarem à segunda fase e brigarem por permanência, a princípio nacional, e depois pensar em algo maior. São bons caminhos. Por fim, Botafogo, Campinense. Bom caminho do Botafogo. É um bom caminho. O Botafogo tem 3 clássicos em casa. Souza, 13 e Serra Branca. 3 clássicos em casa. 5 jogos em casa.
sai para um clássico fora, sai para 3 jogos administráveis fora de casa. Confiança, Nacional e Atlético. Então o Botafogo tem um bom caminho. É um bom caminho do Botafogo. Resta fazer o dever de casa. 3 clássicos em casa e ele decide a vida dele. Sem problema nenhum. Para os confrontos fora de casa. O Campinense. Caminho dos sonhos. O caminho dos sonhos. Né? Para a Raposa, digamos assim. 6 jogos em casa. Todos os clássicos em casa. Joga todos os clássicos em casa. Né? Sai como 3 jogos como favorito, digamos assim, para administrar, que é Pombal, Confiança e Sport. Sai decidido já, praticamente. Então, 6 jogos em casa, todos os clássicos em casa. Sai para 3 jogos, Pombal, Confiança e Sport, confortável para administrar. Dizer o quê desse caminho maravilhoso? Da Raposa da Balbreno. É o nosso comentário de hoje. Os caminhos dos clubes. Um abraço, torcedor. E amanhã tem mais. Junto com você, aqui na Arquibancada com Gilson Lima. Conto com você. Compartilha, visualiza aí, comenta. Um abraço. Amanhã tem mais, hein?